Existem 3 coisas sobre network que você precisa saber, que se você não tiver esse entendimento, você poderá ter a sensação que está preso em uma ilha, ou seja, não conhece ninguém, e o que vai acontecer com isso? Você vai limitar suas oportunidades e vai impedir muitas vezes o seu crescimento profissional, a sua carreira. Você vai sentir que a sua carreira está estagnada, não anda, não avança, porque network é falar sobre pessoas. E quem te dará as oportunidades? Não são as pessoas? Então fica comigo nesse episódio que você vai entender 3 pontos importantes que nós desenvolvemos aqui no Leaderflix junto aos nossos mentorados e eu quero compartilhar com você. E o último ponto, eu diria que é o principal. Se você não entender esse último, esquece os 2 primeiros. O último é fundamental. Então é isso que eu quero conversar com você hoje. 3 coisas que você precisa saber sobre networking. Olá, líder, tudo bem com você? Meu nome é Diogo Xavier, seja bem-vindo mais uma vez ao Leaderflix, seja bem-vinda. Espero que você esteja aí maratonando nos episódios, espero que eles estejam te ajudando na sua jornada pessoal e profissional. Deixa aqui nos comentários depois qual foi o episódio que mais te ajudou, que eu gostaria de saber, até pra gente trazer um tema talvez até mais aprofundado desses que você comentar aqui, tá legal? E não esqueça também, líder, se você não é inscrito ainda aqui no nosso programa, aqui em cima, bem no comecinho do Spotify, tem um botãozinho chamado seguir. Eu sugiro que você siga esse botão e ative o sininho, porque aqui a gente fala muito sobre liderança, crescimento pessoal, profissional, carreira, tudo que é para ajudar você na sua jornada, tá? E se você não ativar esse seguir e o sininho, você não é notificado nos próximos episódios. Então eu convido você a ativar ele lá para ele te avisar sempre que a gente subir um material aqui, você continuar se desenvolvendo aí na sua jornada, tá bom? Se for no YouTube, claro, é o botão inscrever-se, tudo bem? E não esqueça também, por favor, de compartilhar com todas as pessoas da sua rede. Nós temos a missão aqui de desenvolver cada vez mais materiais que ajudem as pessoas a prosperarem em suas carreiras, na sua vida pessoal, profissional. E se a gente conseguir fazer isso, que é uma missão nossa aqui, a gente consegue fazer um Brasil melhor. Então eu conto com a sua ajuda aí, com a sua colaboração para mandar para o maior número de pessoas que você tem aí na sua lista, pessoas que você quer ver o crescimento delas, que pode ajudar muito elas a se desenvolverem, tá bom? Mas vamos lá então, vamos aqui para minha tela que eu quero mostrar para você como se desenvolve os 3 P's do networking. Bom, como diriam os grandes filósofos, né, líder? Vamos começar do começo. Vamos lá, vamos começar aqui. Antes de tudo, para a gente entender network, a gente tem que entender o significado das palavras, né? Eu sempre gosto de começar pelo significado das palavras. Inclusive, depois que finalizar esse episódio, eu convido você a ir até o episódio 132. Por quê? Nesse episódio, eu aprofundo ainda mais os termos da palavra network, mas de uma forma bem resumida, bem rasa aqui. Network, com K no final, como você está vendo aí na tela, ele significa rede de contatos. Imagina você na sua carreira, na sua profissão, nos seus negócios, sem uma boa rede de contatos. Os contatos, eles abrem portas. E quem abre portas são as pessoas. Logo, se são as pessoas que abrem portas, eu preciso entender do quê? De pessoas. Eu preciso entender como as pessoas funcionam. Mas aí está um grande equívoco. Não é entender só o outro. É entender sobre você mesmo. É entender sobre os seus comportamentos, o seu ponto de vista que você tem hoje em relação ao mundo, em relação aos interesses, as relações comerciais, profissionais. Tem que começar entendendo sobre você. Esse é o primeiro passo, isso é primário. Que às vezes você está tentando entender o outro e muitas vezes falta o entendimento de nós mesmos, que é a busca pelo autoconhecimento. Eu sempre costumo falar que nós temos pontos cegos, que as pessoas conseguem enxergar muitas coisas em nós
mas nós não conseguimos. E se ninguém nos avisa, o que acontece? Eu continuo a pecar nesses comportamentos, e quanto mais eu peco nesses comportamentos, menos network eu tenho, menos oportunidades eu tenho. Oportunidades que eu acabo saindo dessa oportunidade porque eu não vi aquela lacuna e aquilo me levou à ruína. Os planos fracassam por falta de conselhos. Isso é um ditado milenar. Então, para a gente entender sobre networking, eu diria que esse é o primeiro ponto, né, líder? Antes mesmo da gente entrar nos 3 P's aqui, tá? É você entender sobre pessoas. A gente vai aprofundar um pouco mais no P número 3. Deixa eu ajustar ele aqui, que é o P número 3, tá bom? Nós vamos aprofundar um pouco mais quando nós entrarmos neles. Então, antes de tudo, eu entender o significado da palavra. Os 3 P's do network. O que é network? Rede de contatos. Ah, Diogo, mas eu já vi escrito networking. Networking, com I-N-G no final, que é uma palavra que vem do inglês, né? O networking, ele significa você alimentar essa rede, você continuar trabalhando essa rede de contatos, né? Então, networking, com G no final, com ING, significa você trabalhar a sua rede, cultivar a sua rede de contatos, enquanto network significa rede de contatos, beleza? Acho que é a base para a gente começar a aprofundar o nosso tema aqui, você entender a diferença dos dois e o que significa cada palavra, beleza? Uma vez entendido, talvez você vai começar a perguntar, tá bom, Diogão, mas para que eu preciso de um network? Horas. Você, imagino eu, que deseja cada vez mais o seu crescimento pessoal, seu crescimento profissional. Você entrar em meios que favoreçam os seus projetos, não é isso? Acho que todos nós buscamos isso, não é verdade? Você ter uma rede de apoio, uma rede de pessoas que possam te ajudar, uma rede de pessoas que possam te orientar. Eu acho que o networking, ele começa a te gerar oportunidades. Não só gerar oportunidades, mas ajuda você a melhorar cada vez mais. Então é muito favorável, óbvio, você ter uma boa rede de contatos. Mas olha só, tudo isso que eu falei para você é uma coisa meio egocêntrica, você concorda? Eu sempre estou pensando para eu fazer isso, para eu fazer aquilo, para melhorar minhas condições nisso. Eu sempre estou pensando no eu. E esse, na minha opinião, é um dos principais erros do network. É você sempre estar pensando em você. Então já vai anotando alguns pontos aí que é importante nós esclarecermos, tá? O pior network que tem é aquele... A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas um dos piores, né? Um dos piores networks que tem é aquele que só tem por interesse, cara. Eu faço uma amizade com você, querendo tirar algo de você, querendo me favorecer em algo. Pô, não é sincero, né? Não é uma coisa... Não é algo genuíno. Não é algo verdadeiro. E esse é um dos principais erros que nitidamente as pessoas cometem e elas não percebem. Elas não percebem. Então, se você não notar isso, você acaba por continuar a querer desenvolver networking de forma interesseira e as pessoas percebem. Você nunca percebeu quando um interesseiro apareceu perto de você porque você tinha algo para oferecer? Mas, Diogo, o networking, ele não é interessante quando as pessoas têm algo para oferecer? Esse é o ponto. A minha primeira pergunta para você é: o que você tem para oferecer? O que você tem para oferecer? Isso é fundamental, líder. Porque aqui nós estamos falando sobre posicionamento, tá? Nós estamos falando sobre posicionamento. Então a pergunta é: qual é o seu posicionamento?
Qual é o seu posicionamento? O que você tem para oferecer? Já começa por aí. Por que alguém iria se interessar em ter uma rede de contatos com você? É uma pergunta que, quando eu recebi essa pergunta, líder, eu fiquei chocado, porque eu lembro que na época eu não tinha muito o que oferecer. E quando a gente não tem muito o que oferecer, a gente quer fazer network, mas tá bom. E aí? O que você tem para oferecer? Qual é o seu posicionamento? Vou contar uma história bem simples para você. O pedreiro que trabalha aqui em casa, gente boa pra caramba. E você sabe o quanto tá difícil encontrar hoje, né? Pedreiros bons. Não sei se você já fez obra aí. Cara, teve uma época que eu sofri pra caramba aqui em casa. Que eu precisava fazer umas obras. E o único pedreiro que eu conhecia, que pô, era um baita de um profissional, tava cheio de obras, ele tava ocupado. E eu não encontrava uma pessoa legal para fazer essa obra. E aí eu tive que depois, até contratei uma pessoa, ela veio, fez, aí não ficou do jeito que a gente queria, ficou um monte de problemas ainda. E aí eu liguei pro nosso pedreiro aqui, o rapaz, putz, muito gente boa. Falei, cara, eu vou precisar da sua ajuda, cara, eu sei que você tá cheio de trabalho aí, mas me salva. E aí ele, com toda a generosidade, sobrou um espaço na agenda dele lá, ele conseguiu me atender. E a gente continua aí uma relação super bacana. E é um rapaz que tem contatos com diversos empresários, com diversas pessoas de vários segmentos. Mas por que esse cara tem tantos contatos? Primeiro porque ele é um ótimo profissional. Não há network maior do que você ser um bom profissional. E ele tem um posicionamento. Ele tem posicionamento. Em matéria de obra, ele é a primeira pessoa que vem na minha cabeça. Em matéria de obra de casa, eu não penso em outra pessoa que não seja ele. Ou seja, ele estabeleceu uma boa impressão em relação ao trabalho dele aqui na minha cabeça. E por isso eu sempre lembro dele, e por isso eu vejo ele em diversos churrascos, em diversos eventos que as pessoas convidam ele para estar. Mas por quê? Em primeiro lugar, ele tem posicionamento. E aí eu quero, com todo carinho, todo respeito, direcionar essa pergunta para você, para ajudar você a refletir sobre isso. Qual é o seu posicionamento hoje? Qual área que você atua que as pessoas podem lembrar de você quando elas tiverem um problema? Porque se a gente quiser ficar fazendo networking só por interesse nos outros, eu acho que é meio complicado ir por esse caminho. Porque você não está sendo uma pessoa interessante. Você está sendo uma pessoa interesseira. Quando você se torna interessante, é como aquela história que a pessoa cuida do jardim dela e a borboleta vem até o jardim. Você está cuidando do seu jardim? Como é que você está cuidando hoje do seu jardim? Qual é o seu posicionamento? Em que campo profissional as pessoas lembrariam de você quando fosse a matéria X, por exemplo? Esses dias eu estava conversando com meu pai, ele tem um mecânico lá, que ele gosta muito do trabalho dele, e esse mecânico conhece pessoas extremamente importantes ali da cidade. Mas por quê? Porque ele é um bom mecânico, ele entrega um bom trabalho, então essas pessoas começaram a chegar até ele para arrumar o carro. E ele entregou esse excelente trabalho para as pessoas. E ele sempre está em eventos, está em contato, acaba estabelecendo um relacionamento de forma natural. Então esse é o primeiro ponto, líder. Qual é o seu posicionamento? Em qual área as pessoas lembram de você
quando você precisa entregar algum tipo de trabalho. O trabalho conecta. O trabalho vai te conectar a diversas pessoas. Agora, se você só estiver correndo atrás das pessoas, mas você não tem o que a gente chama no P2, isso aqui nós desenvolvemos aqui no Leaderflix para ajudar os nossos mentorados. Você vai procurar em qualquer lugar na internet, acho difícil você encontrar o que eu estou conversando com você aqui agora, porque saiu da nossa cabeça aqui, né? A gente tentando entender os desafios dos nossos mentorados, como que a gente poderia trazer de uma forma que fizesse todos entenderem, e genuinamente eles permitiram que eu trouxesse esse material aqui para você. Qual que é o ponto número 2? Você precisa ter, o que nós estamos falando, primeiro posicionamento, uma área que você é bom, e depois você precisa ter algo que nós chamamos de poder pessoal. O que é o poder pessoal? Cara, qual é o seu conteúdo? Qual é o seu conteúdo? Eu não falei pra você que o pedreiro que vem aqui em casa, ele é super influente, conhece um monte de pessoas, o mecânico do meu pai, conhece gente pra caramba. Por quê? Primeiro porque cada um está posicionado em uma área. Um está posicionado na área de obras, enquanto o outro está posicionado na área de mecânica, de carros. Então eles têm um posicionamento muito claro onde eles atuam. E são excelentes profissionais, porque se não fosse, essas pessoas não se aproximariam deles. O outro ponto é que essas pessoas têm um poder pessoal. O que é um poder pessoal, Diogo? O poder pessoal é a sua competência. E olha só, a competência, ela não é só sobre conhecimento. Porque você pode estudar um livro hoje sobre como fazer um bolo, só que se você não tiver a atitude de ir lá e praticar o bolo, você não vai fazer um bom bolo. Vai sair um bolo igual eu faço aqui em casa, todo murcho, todo feio, cheio de buraco. Vai ficar igual o bolo aqui de casa que eu faço. Para você se tornar bom, se tornar uma pessoa que faz aqueles bolo bonitão, aquele bolo que você olha, dá até dó de comer de tão bonito que ele tá, você vai precisar ter a atitude de praticar. Então tem muitas pessoas que acontece o que, líder? Tem muitas pessoas que passam a vida buscando conhecimento, mas ela tem o que nós chamamos de pouca atitude para colocar esse conhecimento em prática. E aí o que acontece? Se ela não tem atitude, ela não fica boa. E se ela não fica boa, ela não tem poder pessoal. Porque o poder pessoal... Vou feio aqui meu risco. O poder pessoal é sobre você não só ter o conhecimento, mas você praticar a ponto de você ficar bom ou boa naquilo que você faz. E isso te exige atitude. Então, poder pessoal é a junção da atitude com a aptidão, com conhecimento. Então, atitude mais aptidão, ela te dá o que nós chamamos aqui de poder pessoal, beleza? E uma pessoa com poder pessoal, ela tem o quê? Conteúdo. A minha pergunta para você é: qual é o seu conteúdo? Qual é o seu conteúdo? Qual é o seu poder pessoal? Por que as pessoas se interessariam por você? Eu me interesso pelo pedreiro aqui porque ele é um bom pedreiro. Ele é uma pessoa que quando a gente precisa, ele vai lá e entrega. Ele é um bom profissional também. Além dele ser bom, ele também é um bom profissional. Além dele ser uma boa pessoa, ele também é um bom profissional.
E isso nos faz buscar cada vez mais o trabalho dessa pessoa. Então, ele tem conteúdo na área dele. Na área dele ele é expert e por esse motivo ele conhece muitas, mas muitas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas acabam procurando ele para ajudar ele nesse ponto. E ele não as decepciona. Porque ele entrega, ele tem conteúdo. Qual é o seu conteúdo? Por que eu iria me interessar por você? Então, até agora, o que a gente percebeu, líder? Que o network, o fortalecimento de rede de contatos, ele é muito sobre o que você tem para oferecer, não o que o outro tem para oferecer. E às vezes nós ficamos correndo atrás das pessoas, querendo fazer isso, querendo fazer aquilo. Não, cara, você não precisa disso não. Entendeu? É mais amigável quando você tem algo para oferecer e você se dedica a ajudar ao máximo essas pessoas. Você se dedica a realmente fazer uma excelente entrega naquilo que você faz. Você se dedica a ser um ótimo profissional. Vamos falhar no meio do caminho? Vamos. Vamos melhorar durante a jornada? Vamos. Mas eu preciso ter atitude para ir lá e fazer. Se eu não tiver essa atitude, eu não consigo ter resultado. E eu preciso também buscar aptidão. Mas para eu buscar atitude e aptidão, o que eu preciso ter? Um posicionamento. Porque senão eu vou sair dando tiro para todo lado. Em qual área que eu vou buscar essa atitude, essa aptidão? E aí quando você começa a se tornar extremamente bom naquilo que você faz, pô, cara, aí sim, aí as pessoas elas vão te buscar. Elas vão começar a ir atrás de você. Elas vão começar a querer saber o que você faz. Porque onde você passa, você deixa um pouquinho da sua marca como profissional. Tem gente que tá num trabalho ruim aí, tá, isso aqui não tá me valorizando, eu quero que se dane. Cuidado. Cuidado. As pessoas ao seu redor estão te observando. E a hora que pintar uma boa oportunidade em outros lugares, elas vão lembrar exatamente desse comportamento aí que você está fazendo. Você pode fazer, cara, 1 milhão de coisas boas. As pessoas só esperam um escorregão para falar mal de vocês. Olha a onda dos cancelamentos aí na internet. Pessoas às vezes seguem pessoas há anos. Ela dá um escorregãozinho, pronto. Acontece igual aconteceu com Jesus Cristo. Vamos colocar na cruz e vamos malhar. Entendeu? Então cuidado com o seu comportamento. Cuidado como você age nos ambientes. Cuidado como você atua nos ambientes em relação à sua postura comportamental. Porque às vezes você pode até ter um posicionamento já. Ah, Diogo, eu já sei onde eu atuo, é nessa área aqui. Assim como o pedreiro atua na área dele lá e por esse motivo, pô, pega trabalho pra caramba. Assim como tem o mecânico do meu pai que está posicionado lá na mecânica. Assim como tem o poder pessoal. Você desenvolve o seu poder pessoal, que é o seu conteúdo. E por esse conteúdo as pessoas se interessam por entender mais sobre como você pode ajudar elas. Você se coloca uma pessoa disponível para ajuda, uma pessoa disponível para conseguir ajudar essas pessoas a superarem os desafios delas. E aí a gente vai para um terceiro ponto, que para mim é o mais fundamental de todos. Porque eu conheço pessoas que estão bem posicionadas, mas ela não tem network. Eu também conheço pessoas que têm um bom poder pessoal, mas ela também não tem network, rede de contatos. Agora, por que isso?
E eu quero já deixar para você a recomendação do episódio que vai explorar mais profundamente isso que eu vou passar para você aqui agora. Muitas pessoas têm todos esses pontos que eu comentei com você, mas ela não tem algo extremamente fundamental. O pilar principal. Eu conheci pedreiros que têm posicionamento, está na área de obras e que trabalha muito bem. Só que quando ele foi fazer o trabalho dele, primeiro ele não era uma personalidade agradável, uma pessoa difícil de relacionamento. Você já conviveu com pessoas difíceis de relacionamento? É aquele tipo de pessoa que não tem empatia com o outro. Ela não tem empatia nenhuma, zero. É aquela pessoa que às vezes você marca o compromisso com ela, ela não aparece, também não avisa porque não apareceu. Falta de compromisso. É aquela pessoa que é muito boa no que ela faz, só que fica de fofoca dentro dos ambientes. É aquela pessoa que dentro dos ambientes falam coisas que não... As pessoas escutam e falam, ih, fala muita bobeira. Imatura. Aí as pessoas falam, né? Imatura. Essa pessoa é muito imatura. Não dá não, cara. Ou seja, a pessoa é boa, cara. Ela é boa. Ela tem um bom conteúdo. Ela tem um bom posicionamento. Mas ela não tem o pilar principal, que são as habilidades de influência. Todo líder, e você é um líder, independentemente se você tem... Primeiro que liderança não está relacionada à cadeira que você senta, né? Quantos lugares eu já vi que o líder senta numa cadeira, mas quem lidera é outras pessoas. Por quê? Porque aquela pessoa ela tem uma habilidade de influência. E não é qualquer influência não, influência positiva. Se você influencia as pessoas a fazer fofoca, joga umas contra as outras, você não está influenciando não. Isso é manipulação. Isso não é influência. Não confunda, pelo amor de Deus. Não confunda. Isso é manipulação. Aí você tem que rever os seus conceitos, seus princípios milenares. Você é uma pessoa comprometida? As pessoas podem confiar em você? Você é uma pessoa que é boa de relacionamento, uma personalidade agradável? Porque tem pessoa que qualquer coisinha que você fala, ela leva pro pessoal, cara. Pô, é difícil lidar com pessoa assim. Difícil. Porque tudo ela tá muito ferida, né? Eu fiz até um episódio com o professor Fernando Brasil, depois você passa lá para assistir, que é o episódio 197, onde a gente fala sobre insegurança. Às vezes é uma ferida insegura, que essa pessoa não cuidou, e aí ela não confia em ninguém, ela acha que todo mundo é desonesto, que ninguém... Às vezes foi uma relação que ela teve lá atrás, ela generaliza. Aí não arruma casamento, não se relaciona, não... porque tem uma ferida. Tem que cuidar dessa ferida. A gente está aqui para evoluir. Não é feio ter alguns pontos cegos que a gente enxerga. Eu tenho vários, sempre brinco. Vai conversar com a Giane pra você ver, minha esposa. Vai contar 30 mil defeitos meus pra você. Somos seres humanos, poxa. A gente tem, tá tudo bem, cara. Só que tomar a conscientização para que a gente melhore como pessoa e como ser humano é o primeiro passo da evolução. E exige humildade. Porque tem pessoas que não têm humildade. Ela acha que ela já... Não, eu não preciso mudar nada. Eu nasci assim, vou morrer assim. Tem a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Barabara. Então, exige humildade o processo do desenvolvimento. Exige humildade. E a humildade é se colocar eternamente na cadeira do aluno. Eternamente. Cara, eu sou um ignorante eterno. Sou um ignorante eterno e quero ser até o final da minha vida. Porque quanto mais ignorante eu sou, quanto mais eu falo eu sou ignorante, eu vou buscar. Quando eu acho que eu sei tudo, eu não busco mais nada. Eu não busco mais nada. Então o pilar principal
O que é o pilar principal? O pilar principal são os nossos valores como seres humanos. Se me falta ética, se me falta integridade, se me falta comprometimento, se me falta empatia, se eu não tenho uma personalidade agradável, eu até posso ser uma pessoa muito boa, até posso ter conteúdo, poder pessoal, eu até posso estar bem posicionado, mas se eu não tenho uma boa personalidade, uma personalidade agradável, pô, ninguém gosta de estar do lado de gente chata, vamos ser sinceros. Se eu não desenvolvo esse lado da personalidade agradável, esquece network, pô. Porque a gente tá falando sobre pessoas. A gente tá falando sobre pessoas. A pessoa marca um compromisso com você, você não aparece e nem avisa, porque você pode atrasar, você pode ter um imprevisto, você pode ter um monte de coisa, isso é normal. Todo mundo pode passar por isso, mas você não avisa. Faltou respeito com a agenda da outra pessoa. Olha que princípio básico. Aquela pessoa separou um horário, ela separou um tempo. E aí você não aparece nem avisa. Desculpa a sinceridade, isso é coisa de criança. Adultos não fazem isso. Adultos não fazem isso. Então, aí você tem que começar a rever princípios, porque senão você fere a sua rede de network. E se você fere a sua rede de network, como as pessoas confiam em você? Por isso que eu convido você a assistir a aula de influência, porque senão você não vai entender nada, que é o episódio 196. Se você não trabalhar esses pontos, se você não se desenvolver nesses pontos, qualquer relação fica abalada, fica machucada. Olha só, por que muitas vezes a nossa economia oscila? Já viu os lances da economia, né? Eu não sou muito conhecedor profundo do assunto, um basicão só para ficar antenado no mundo, né? Se algum representante do país fala alguma asneira, o que acontece? A economia oscila. Por quê? As pessoas que estão do lado de fora, que são os investidores, eles observam e aí eles falam, não confio nesse país. Se eu não confio nesse país, eu vou tirar o meu dinheiro daí. Eu não quero deixar o meu dinheiro aí, não. É inseguro. E aí, a moeda desse país local, ela começa a se desvalorizar porque o representante desse país não passa a confiança para os demais. Assim acontece com países como Cuba, Venezuela, uma série de outros países que existem aí. Pode dar uma pesquisada para você ver. Não existe confiança. E se não existe confiança, as pessoas, elas se afastam. Legal? As pessoas se afastam. E se as pessoas se afastam, você não vai ter oportunidade de crescimento. Assim é o nosso network. Assim funciona o processo de network. Se eu começo minha relação com você porque você é muito bom no que você faz, você está me ajudando nesse projeto, mas aí eu marco um encontro com você e você não aparece. Você fala que ia me entregar tal coisa e não me entrega. Você falou que ia me ajudar nisso e não me ajudou. Opa! Eu vou conversar com você, você vem com cara feia pra cima de mim. Eu vejo você no meu ambiente fazendo fofocas, criando atritos, intrigas. Eu vejo você dividindo ao invés de unir. Eu não confio mais. Se eu não confio mais, o que vai acontecer? Eu vou me afastar. Assim como acontece com a economia. Os investidores vão embora. Os investidores estão indo embora do seu projeto? Os investidores estão se afastando de você? Então, líder, esses são os 3 pilares, os 3 P's do network, os 3 P's de uma rede de contato bacana, uma rede de contato legal. Primeiro você tem que refletir se você está bem posicionado na sua carreira, porque é esse posicionamento que vai atrair pessoas interessadas em você. E aí você vai criando relações, você vai criando... Depois você tem que ter um poder pessoal, que é a sua competência, o seu conteúdo.
para entregar o seu melhor para essa rede de contatos. Não é sobre você ficar pedindo coisas para os outros. Isso é ser interesseiro. E as pessoas percebem. As pessoas notam isso aí. Não é legal para sua marca como profissional. E você não vai fazer um relacionamento real, verdadeiro. Qual é o seu conteúdo? Só que não adianta você ter posicionamento, você ter poder pessoal, que é a sua competência, mas você não tem o pilar principal, que é uma pessoa confiável. Uma pessoa que em ambientes estratégicos não fala tantas boboseiras. Verdade tem que ser dita. Eu sempre falo aqui, conhecereis a verdade vos libertará. Às vezes a verdade é dura. Uma vez eu vi o Roberto Justus falando assim, às vezes no mundo a gente tem que ser meio hipócrita para viver num ambiente social. Porque as pessoas não estão preparadas para a verdade. Pô, cara, tem fundamento. Quantas vezes você deixou de falar a verdade para um amigo, para uma pessoa próxima, porque senão essa pessoa ia ficar sentida? Só que tem um detalhe, como educador, que é o papel que eu me coloco aqui, e também aprendiz, né? Prefiro ser educador e aprendiz ao mesmo tempo, eu preciso de falar verdades, porque senão não liberta. E essa verdade que eu falo também não é absoluta, porque pode ser a minha verdade. Isso é importante a gente também ter noção disso. Não é a verdade absoluta. Não acredite 100% em mim. Eu sempre falo, aplica isso na sua vida e vê se funciona. Aí você comprova a teoria na prática. Para tudo a gente deveria fazer essa análise. Para tudo. Conhecereis a verdade vos libertará. E não adianta, se você tem posicionamento, poder pessoal, você não tem um pilar principal, cara. Não adianta você ser uma pessoa que tem aquele perfil de interesseira, que estar perto dos outros só porque os outros têm algo a oferecer. Cara, fica uma relação, inclusive, horrorosa, né? Uma relação nada saudável. Eu não gosto. Eu, particularmente, não gosto desse tipo de relação. Se não for verdadeiro, cara, se não for algo ali que realmente, a pessoa gostou de mim, eu gostei dela, vamos continuar a nossa relação aqui, prefiro nem ter, cara. Prefiro nem ter, entendeu? Porque as coisas têm que ser verdadeiras. Se for só na base do interesse, nada baseado no interesse dura por muito tempo. Dá uma olhada na vida pra você ver. Nada funciona. É uma casa construída na areia, não em cima da rocha. Em cima da rocha precisa ter transparência. Precisa ser verdadeira. Se vem só por interesse, não fica legal. O mundo está escondido atrás de máscaras. Você já percebeu isso ou só eu que percebi? As pessoas nos ambientes, sorrisinho pra lá e pra cá, atrás fala um monte da outra pessoa. Pô, cara, na boa. Tá na hora da gente, formar coisas verdadeiras nas relações. Não só por um mundo artificial, um mundo interesseiro. Não é saudável. Beleza, líder? Essa é a minha visão sobre network. Como eu falei para você, não é uma verdade absoluta, mas é a forma que a gente acredita, e até por usar isso na nossa própria vida, trabalhar sempre com a verdade, tem funcionado. Mas eu sugiro que você aplique na sua vida, tá? Que você reveja esses pontos. Eu recomendo que você passe no episódio 132, que fala também mais profundamente sobre network, e também no episódio 196, que seria o episódio sobre os segredos da influência, que você vai entender esse P3 aqui, ó, o pilar principal. Tem pessoas que passam nos cortes que a gente faz aqui, às vezes a gente coloca alguns cortezinhos aqui no decorrer, e as pessoas falam, mas aí só falou isso. Não, cara, quem tá estudando mesmo, ele já entendeu o que é. É que às vezes você tem que sair dessa aula e ir para uma outra. Precisa estudar mais profundamente. A internet é muito rasa, o nosso comprometimento aqui não é ser raso. A gente é comprometido com a profundidade aqui. Então, se você quer estudar mais, eu estou recomendando para você o episódio 132 e 196.
que aí você vai entender mais profundamente esses pontos que eu tô falando contigo aqui. Tá legal, líder? Show de bola? Então, ó, espero que isso te ajude na sua carreira, na sua jornada, na sua vida. E lembre-se, tá? O que transforma a vida das pessoas não é o conhecimento, mas é a aplicação desse conhecimento. É somente ele que vai ajudar você a ter verdadeiros resultados, tá legal? Se você sente que você precisa dar um passo a mais, que chegou o seu momento de olhar para sua carreira, eu convido você também a vir aqui bater um papo com a gente. Aqui embaixo vai ter um link. É só você clicar nesse link, nos chamar, a gente vai agendar dia e horário, uma mentoria gratuita, tá? A gente vai combinar dia e horário para a gente conversar e entender qual é o seu momento. Através desse bate-papo já temos diversos depoimentos aí, inclusive um abraço aí para quem já participou aqui junto com a gente. As pessoas falam que muitas vezes é um divisor de águas, às vezes um bate-papo, um encontro é um divisor de águas. Então espero verdadeiramente que possa te ajudar, inteiramente gratuito e online. Você pode participar do Brasil e qualquer lugar do mundo. Ainda está aberta as inscrições para isso, então se você tem interesse, clica aqui no botão abaixo e me manda um oi para a gente poder se falar e combinar um dia e horário, tá legal? Aguardo você no próximo episódio. Compartilha com todo mundo da sua lista, da sua rede e deixa aqui nos comentários qual foi o maior insight que você teve escutando esse episódio. E se agregou valor na sua vida também, líder, não esquece de avaliar o nosso programa. Tem ali o botão para você deixar 5 estrelas. Por favor, clica lá, deixa 5 estrelas, que assim você ajuda essa informação a chegar no maior número de pessoas e ajudar cada vez mais pessoas dentro dos ambientes. É o fluxo de saída que determina o fluxo de entrada. Então, conto com a sua contribuição. Até o próximo episódio, líder. Tchau, tchau. Líder, muitas vezes caminhar na liderança sozinho é como querer chegar em um lugar sem um mapa. Por isso, se você quiser participar da mentoria gratuita, é muito simples. Aqui embaixo, na descrição deste episódio, ou até mesmo na aba sobre, tem um link do meu WhatsApp. Você pode clicar nesse link e me mandar um oi para que possamos agendar um dia e horário para nos falarmos. Espero muito poder te ajudar nos seus desafios diários de liderança. Não dá para chegar em um destino sem um mapa, né, líder? Te espero no próximo episódio. Até lá!